Olá, queridos irmãos, como vocês estão? Estão todos bem? É uma satisfação enorme estar aqui novamente com vocês e nessa oportunidade estudarmos um pouquinho mais sobre as obras de Allan Kardec e trazermos para a vida de cada um de nós esses ensinamentos. Então elevamos o pensamento a Deus, a Jesus, agradecendo a eles a oportunidade e permitindo que possamos aprender, que possamos praticar, que possamos ser espíritos melhores a cada aula que temos e a cada oportunidade que nos é apresentada. Que assim seja, graças a Deus. O tema da nossa aula de hoje não está no nosso livrinho básico, mas sim no livro O Céu e o Inferno, uma das obras da codificação. E nesse livro, hoje, estudaremos o capítulo 10, que tem por título Intervenção dos Demônios nas Modernas Manifestações. E aí, falando das manifestações espíritas. Vamos voltar um pouquinho nos nossos estudos anteriores com relação a o que são os demônios que nós encontramos aí na literatura. Demônios existem? Na questão 131 do Livro dos Espíritos, Kardec questiona aos espíritos superiores: há demônios no sentido que se dá a esta palavra? E os espíritos respondem: se houvesse demônios, seriam obra de Deus. Mas, porventura, Deus seria justo e bom se houvesse criado seres destinados eternamente ao mal e a permanecerem eternamente desgraçados? O bom senso nos diz que os espíritos estão certos porque Deus cria todos nós com o objetivo de sermos sempre melhores, de angariarmos aí o progresso, a perfeição pelo nosso próprio trabalho, conforme nós já estudamos anteriormente. No capítulo 9, que foi estudado há 15 dias atrás, aprendemos e vamos rever agora rapidamente o que são os demônios, segundo a Igreja na época de Kardec e segundo o Espiritismo com Kardec. A Igreja da época definia os demônios como anjos desobedientes e, por isso, decaídos. Por um motivo da divindade, eles são designados a morarem no inferno. E aí eles falam também dessa parte que uma parte desses demônios vão para o inferno mesmo e que uma outra parte vaga em liberdade para martirizar as almas, sendo aí uma função dos demônios também ficarem ao lado dos encarnados, aí martirizando, ou mesmo dos desencarnados menos esclarecidos. E esses anjos decaídos, desobedientes, são tornados perversos e o serão para sempre. Não há reabilitação. Uma vez decaído, é para toda a eternidade. E segundo o Espiritismo, o que Kardec nos ensina nesse capítulo anterior? Que os demônios e nem os anjos existem nessa forma de acepção, porque são entidades distintas, são unidades da criação, isto é, todos os seres são criados perfectíveis, e o mérito da perfeição pelo próprio esforço. Portanto, estamos, ora, numa situação de inferioridade e vamos galgando posições até sermos espíritos superiores. Portanto, nem anjos, nem demônios são entidades que devem ser distinguidas ou serem entendidas de formas distintas. Isto é, são momentos de evolução, em que se começa num estágio pequeno e vai se angariando até se chegar na qualidade de espírito superior. Unidos aos corpos materiais, representamos a humanidade terrestre. Libertos do corpo, vamos constituir o mundo espiritual, isto é, o verdadeiro mundo, a pátria espiritual. E aqui, encarnados, obtemos as oportunidades de crescimento também, e de uma forma bem intensa.
Há espíritos em todos os graus de adiantamento moral e intelectual. Portanto, ignorância e saber, bondade e maldade estão presentes, dependendo aí, em maior ou menor grau, de acordo com o adiantamento moral e intelectual que o espírito tenha atingido. As classes inferiores são profundamente propensas ao mal, porque ainda lhe falta o conhecimento. O mal ainda se faz presente muitas vezes em suas ações. Eles são suscetíveis de regeneração e são todos eles impulsionados pela lei do progresso, e aí cada um no seu tempo, de forma espontânea, cada espírito vai galgando aí os seus patamares de crescimento e com esse objetivo maior de ser perfeito, e a perfeição que nos esperimos sempre é a perfeição do Mestre Jesus, que todos nós chegaremos. No capítulo 10, entraremos nessa parte de intervenção, isto é, dessa comunicação dos espíritos com os seres encarnados. Intervir, tomar parte voluntariamente, interpor sua autoridade, ser ou estar presente. E aí, para que entendamos aí as manifestações que falaremos aqui. As doutrinas sobre o demônio, prevalecendo por tanto tempo, haviam de tal maneira exagerado o seu poder que fizeram, por assim dizer, esquecer Deus. Por toda parte surgia o dedo de Satanás, bastando para tanto que o fato observado ultrapassasse os limites do ser humano. Essa crença nesses seres tidos por demônios, ela vem de longo tempo, desde os primórdios. Um morto pode se comunicar? Isso é extraordinário, é coisa do demônio. Quando não se achava a explicação, coisa do demônio. E qual foi a razão que levou o homem a pensar que o desconhecido era obra do demônio? As leis, elas foram sendo identificadas à medida que o conhecimento foi chegado, à medida que a ciência se apresentou, elas ficaram claras, pelo menos as leis da natureza física. Então, o desconhecido levava sempre ao medo. Isto é, alguma coisa que acontecia, eu não sei o que é isso, estou com medo. O medo já se pensava que aquilo seria um mal. Não conheço, como é que isso vai reagir? Portanto, o mal, com certeza, está presente. E o mal relacionado ao demônio. Logo, desconhecido estava relacionado diretamente ao demônio. A igreja e as manifestações. E aqui, meus irmãos, quando nós falamos da igreja, é a igreja no tempo de Kardec. Hoje não vamos fazer as considerações sobre a igreja. Mas, naquela época em que Kardec lançou essa obra da codificação, O Céu e o Inferno, em que ele fala da justiça divina, segundo o Espiritismo, isso abalou em muito as bases da igreja naquela época, a ponto de os arcebispos se manifestarem a respeito disso. E a igreja, de modo algum, nega a realidade das manifestações, isso mesmo ao longo do tempo. Ela admite essas manifestações, atribuindo a elas, porém, essa exclusiva intervenção dos demônios. E isso num apoio em Moisés, lá na antiguidade, na primeira revelação divina, em que Moisés colocou como regra para aquele povo, naquela época, que era proibido evocar os espíritos. E a igreja ficou aí com esse apoio e, portanto, quando essa obra é lançada, quando se traz essa obra, se vê aí com as suas estruturas abaladas. E, obviamente, aí refutando, condenando, criticando o que era apresentado. Pegamos aqui alguns tópicos que são colocados pela igreja, na época de Kardec, num documento chamado Pastoral,
de Monsenhor Gosset, que era o cardeal arcebispo de Reims, em 1864, que era o documento vigente da igreja na época, e que Kardec toma como base para comentar as colocações que ali estão. Este documento é longo, no capítulo 10 dessa obra Céu e Inferno, temos o conhecimento de todos os itens, e eu sugiro que os irmãos possam fazer a leitura de uma forma calma, tranquila, para que conheçam aí as posturas da igreja citadas nesse documento, que serve de base para Kardec fazer muitas refutações, explicando aí o papel das comunicações espíritas e o que o espiritismo vem trazer. Pegamos aqui alguns tópicos somente, e um que eu vou colocar agora para vocês refere-se à comunicação. O que diz esse documento? As almas dos mortos que Deus proíbe evocar, estas ficam no lugar que lhes designa a sua justiça, e não podem, sem sua permissão, colocar-se às ordens dos vivos. Assim, os seres misteriosos que acodem ao primeiro apelo do herege, do ímpio ou do crente, o que importa dizer da inocência ou do crime, não são enviados de Deus, nem apóstolos da verdade e da salvação, porém fatores de erro e agentes do inferno, aí atribuindo aos demônios essa comunicação que já ocorria. Eles não negam que as manifestações existiam. E aí Kardec vem refutar essa colocação que existe nesse documento, essa pastoral que ele cita. O Espiritismo diz também que os espíritos não podem manifestar-se sem a permissão de Deus, sendo bem mais rigoroso, porque diz que nenhum espírito bom ou mau pode comunicar-se sem essa permissão, enquanto a igreja atribui aos demônios o poder de dispensá-lo. Os demônios poderiam se comunicar segundo o entendimento daquelas palavras do documento, porque eles é que viriam acudir àqueles que solicitassem ajuda. Somente os demônios poderiam fazer isso, somente esses seres decaídos, esses anjos decaídos é que poderiam se comunicar. E isso independente da permissão de Deus. O Espiritismo vai ainda longe, mais longe, pois afirma, mesmo com a permissão de Deus, quando eles atendem aos chamados dos vivos, não é para se colocarem às suas ordens. Toda a comunicação vinda pelos espíritos superiores, elas vêm com um determinado objetivo, o objetivo de trazer informações salutares que vão permitir aí o desenvolvimento. E um trabalho muito sério é realizado nesse sentido e foi realizado com Kardec na sua época. Kardec analisa. Assim, ao herético, ao ímpio, ao criminoso, Deus não permite que os espíritos bons venham desviar do erro para salvá-los da perdição eterna? De acordo com essa postura da igreja, não, se saía perdido. Envia-lhes apenas os agentes do inferno para mais os afundar na lama? Se são seres do mal, o que eles poderão trazer aí de socorro? Não se encontra, então, entre os anjos, essas criaturas privilegiadas de Deus, nenhum ser compassivo para vir em socorro das almas perdidas? Onde estaria a justiça e a bondade do nosso Pai, se não tem aí um ser superior que possa vir em socorro? A que título lhe foram dadas as brilhantes qualidades que possuem, se elas servem apenas para o seu gozo pessoal? Aí imaginando os seres angélicos de forma tranquila, sem ter que trabalhar, estando ali só para morarem e gozarem dos prazeres do paraíso. Nessa forma, Kardec quer trazer aí a realidade, que essa postura já não poderia mais estar em coerência, mesmo considerando aí apenas Deus em sua bondade infinita. A igreja também, nesse documento, faz observações sobre a magia, nesse mesmo documento de Monsenhor Gosset. Através dessas práticas da magia moderna,
vemos se reproduzirem entre nós as evocações e os oráculos, as consultas, as curas e os sortilégios que celebrizaram os templos idólatras e as grutas das sibilas. Nesse caso aqui, se referindo às práticas que solicitam aí a presença de espíritos, para que desejos sejam atendidos. E Kardec refuta: quem viu práticas de magia nas evocações espíritas? Ninguém mais crê nessas coisas e o espiritismo as condena. Eram evocados para se obter, mesmo que ao preço da própria alma, os favores da sorte e da fortuna, a descoberta de tesouros, a revelação do futuro. E o espiritismo não se presta a esse trabalho. O espiritismo condena essas práticas. E isso Kardec deixa bem claro neste capítulo, refutando aí essa postura da igreja na época. Kardec, nesse capítulo 10 do Céu e Inferno, ele lista aqui algo para nós que estamos estudando e para os que naquela época também estavam com ele, quais são os requisitos aí para se evocar os espíritos sérios, aqueles que efetivamente estão a serviço de Deus, a serviço de Jesus, no trabalho de crescimento da humanidade e dos espíritos de uma forma geral. Que seja essencial o recolhimento, isto é, um ambiente adequado para que se faça essa vocação. E aqui nós recomendamos e já utilizamos a casa espírita para fazer esse trabalho com os espíritos. Agora, nos comunicarmos com espíritos em prece, em pedidos, em louvores, isso nós podemos fazer nos nossos próprios locais em que nós estejamos. Isto, nas nossas casas, onde quer que nós estejamos, nós podemos nos conectar com os espíritos aí na forma da prece. Portanto, a fé e o desejo do bem são essenciais. Nenhum talismã tem a propriedade de atrair ou repelir os espíritos, e esses objetos são usados por aqueles que querem fazer aí a conexão com a pátria espiritual, com o mundo espiritual inferior, para a prática de magia e outras que o espiritismo condene. Não há fórmulas sacramentais, embora a invocação deva ser feita em nome de Deus. Se faz uma prece, faz-se a conexão com os espíritos trabalhadores e se faz o trabalho de evocar os espíritos para que venham e tragam as suas mensagens, para que sejam orientados também quando é o trabalho de orientação. Lugares lúgubres, horas tardias, são divertimentos de espíritos imperfeitos, aqueles que querem se aproveitar aí daqueles que não estão com objetivos sérios. Os médiuns são importantes nesse trabalho e a comunicação se dá através deles de forma simples, naturalmente, como se ditada por um outro encarnado. A revelação do futuro é vedado ao homem, por princípio, e somente em casos excepcionais é permitido. Isso nós estudamos na aula anterior, se era permitido ao homem conhecer o futuro. Espíritos não guiam descobertas e nem investigações científicas. Chegado o tempo de se ter uma descoberta, os espíritos superiores intuem os cientistas no trabalho. Existe uma equipe de trabalhadores espirituais que tem essa missão de trabalhar junto com os cientistas da Terra. E chegado o momento, eles serão orientados, intuídos da forma de se trabalhar para obter aquela descoberta tão necessária. Os espíritos não concorrem para descobertas, portanto, e os tesouros ocultos, eles não se preocupam com isso. Descobertas científicas chegam no tempo certo e os tesouros ocultos ficam lá onde eles estão. Os espíritos não vão se preocupar em localizar tesouros para que sejam benéficos para alguém. Os espíritos não fazem milagres, portanto, o que há são leis naturais sendo aplicadas quando um fato pode parecer
desconhecido. As leis da natureza existem tanto naquelas em que estão aqui do mundo físico quanto do mundo invisível. Portanto, aí, essa relação do nosso mundo com o mundo espiritual, em sintonia e através dos fluidos, nos conectamos com os seres que queremos conectar quando nós pensamos e vibramos, e a nossa mensagem será recebida por essa corrente que se estabelece fluidicamente. Vamos ver aqui uma postura do Espiritismo colocada por Kardec neste livro, neste capítulo 10º. Fenômenos espíritas observados à luz da razão e da ciência confirmaram a intervenção de inteligências ocultas, porém agindo dentro de leis naturais e revelando por sua ação uma nova força e leis até então desconhecidas. E aí, falando dessas leis do mundo espiritual. Portanto, aqui cabe entender que os seres espirituais, eles intervêm no nosso mundo, em que eles atuam conosco e que muitas vezes somos dirigidos por esses espíritos. Há uma interação que muitas vezes podemos não estar atentos, mas que ocorre sempre. A relação entre os dois mundos. E esses espíritos que nós mencionamos, essas inteligências ocultas, são almas dos que viveram na Terra. E hoje estão em diversos graus de evolução. E esta comunicação, ela sempre ocorre com a permissão de Deus. Isto é, com um propósito. E aí Kardec diz que, uma vez que já se comprova a existência das inteligências ocultas, que são os espíritos desencarnados, cabe então entender que categoria de seres são essas, que espíritos são esses. E ele nos ensina, nessa parte, que nós vamos reconhecer os espíritos, a sua categoria, pela forma como eles se comunicam. Reconhece-se a categoria dos espíritos pela sua linguagem. A dos espíritos verdadeiramente bons e superiores é sempre digna, nobre, lógica, livre de contradições. É uma linguagem que revela sabedoria, benevolência, modéstia e a mais pura moral, sendo concisa e sem palavrórios inúteis. Os espíritos são objetivos. Quanto aos espíritos inferiores, ignorantes ou orgulhosos, a falta de ideias é quase sempre suprida pela abundância de palavras. Todo pensamento é evidentemente falso, toda máxima contrária à verdadeira moral, todo conselho ridículo, toda expressão grosseira, trivial ou simplesmente frívola, enfim, todo sinal de malevolência, de presunção ou de arrogância são provas incontestáveis da inferioridade do espírito. Se queremos conhecer as comunicações, vamos entender aí as palavras e as colocações à luz da razão e observando como os espíritos se comunicam. E aí estaremos entendendo em que classe eles estão. De espíritos com mais conhecimento, com mais moral, ou ainda se são comunicações de espíritos ignorantes, portanto inferiores ainda. E Kardec questiona: o espírito evocado atende espontaneamente ou é constrangido a fazê-lo? Ele obedece à vontade de Deus, quer dizer, à lei geral que rege o universo. Julga se é útil atender, e nisso está também o livre-arbítrio. O espírito superior sempre atende quando é chamado por um motivo útil, e só se recusa a responder quando interpelado por pessoas pouco sérias, que levam a reunião em brincadeira. Isso nós vamos encontrar no Livro dos Médiuns, no capítulo 25. Nesse mesmo capítulo 25, o espírito evocado pode se recusar a atender?
E Kardec recebe a resposta perfeitamente. Sem isso, onde estaria o seu livre-arbítrio? Pensais que todos os seres do universo estão às vossas ordens? E vós mesmos vos julgais obrigados a responder a todos os que vos chamam pelo nome? Bem, aí podemos pensar em nós mesmos, todos que nos chamam, atendemos. Aí Kardec, os espíritos complementam. Quando digo que ele pode se recusar, entendo sob a ordem do invocador, porque um espírito inferior pode ser obrigado a manifestar-se por um espírito superior. E aí, meus irmãos, vamos entender aqui a necessidade de que esse espírito inferior seja trazido a uma reunião para se manifestar. E aí, nessas situações, ele, de certa forma, é obrigado, isto é, tem um ser acima dele, uma equipe de trabalhadores também, mediando esse encontro. Mais uma colocação da igreja aqui, que eu trouxe a título de demonstrar o quanto a igreja se abalou com as colocações efetuadas pelos espíritos superiores e por Kardec nessa obra e em todas as obras da codificação, e em que eles falam da forma como começou aí essa comunicação para a codificação espírita, das mesas girantes ou falantes. E eles colocam assim: não é indigno de celestes mensageiros, dizeis vós, transmitirem suas instruções por um meio tão vulgar quanto o das mesas falantes? Não é ultrajá-los supor que eles se divertem com trivialidades e deixam sua brilhante morada para se pôr à disposição do primeiro que chega? Aí se referindo às comunicações iniciais. E Kardec refuta que as manifestações iniciais foram de forma simples e que as mesas aí girantes ou falantes, elas foram a forma que foi planejada para que houvesse esse contato e que aos poucos o conhecimento fosse trazido através da codificação. E ele cita aqui Jesus. Jesus deixou a mansão do Pai para nascer um estábulo, falando de todo o projeto reencarnatório de Jesus, que também se deu de uma forma muito simples. E quem acreditaria que da simples manjedoura de Belém pudesse sair a palavra que iria transformar o mundo? O quanto superior era o espírito que estava chegando de uma forma muito simples. Aí refutando essas ideias de como o espiritismo chegou também de uma forma simples. E aqui nessa parte, meus irmãos, vamos refletir um pouquinho. O quanto cada um de nós está agindo com responsabilidade no trabalho com Jesus. O que vocês entendem por isso? Qual é a nossa responsabilidade? Sabemos que estamos aqui num projeto de trabalho, um trabalho de crescimento individual de cada um de nós, mas que também é um trabalho de colaboração, de estarmos aí todos imbuídos num projeto maior, que é a transformação do planeta em morada melhor, transformação dos seres que habitam este planeta. Nós temos no Espiritismo um cabedal de conhecimentos enormes. São muitos conhecimentos que nos são trazidos e que permite que nós nos posicionemos, que permite que nós construamos de uma forma melhorada a nossa existência, que participemos desse trabalho grandioso do Mestre Jesus aqui na Terra. A mediunidade, por exemplo, é uma ferramenta que muitos de nós trouxe consigo para trabalhar, de fazer essa comunicação, de permitir que essa comunicação ocorra de forma estruturada, de forma organizada, de forma a trazer a sua contribuição para a melhora, na medida em que esclarece, que nos conecta com seres que são especiais, que trabalham aí o desenvolvimento com Jesus
da humanidade. E cada um de nós tem o seu trabalho, tem a sua parcela, tem o seu quinhão de contribuição. Então, vamos refletir aí com esse capítulo em que Kardec fala aí das manifestações e aí refutando o que a igreja vinha colocando naquela época, mas que cabe para nós, em termos de reflexão, o quanto cada um de nós está empenhado nesse trabalho com Jesus, que teve todo esse planejamento de trazer o Consolador prometido, a doutrina espírita, para que seja aí um porto seguro em que nos apoiamos, para que possamos aí crescer cada vez mais. Na segunda parte do livro Céu e Inferno, existem muitos depoimentos de espíritos na pátria espiritual, segundo a sua condição. Isso é, espíritos sofredores, espíritos felizes. E aí escolhemos aqui um exemplo que está nos relatos dos espíritos felizes. E pegamos aqui Bernardino, na cidade de Bordeaux, França, em abril de 1862, ele fez esse depoimento que está registrado aí nesse livro Céu e Inferno, e que foram objeto, esses depoimentos, de um trabalho longo de Kardec, que foram também publicados na Revista Espírita. Bernardino, ele diz que viveu na Terra entre 1400 e 1460. E ele estava numa condição de miserável. Trabalhava de forma incessante, dia a dia, e o objetivo era trazer o pão para a sua família, mesmo que em pequenas quantidades. Ele informa que amava a Deus, que a cada dia pedia forças para suportar o fardo sem se queixar. E ele explica que ele espiava, que ele estava nessa condição, mas que era uma necessidade. E essa época em que ele viveu era de servidão cruel, muitas injustiças, fadigas, dissabores. A mulher dele foi ultrajada, as filhas foram raptadas e os filhos eram levados para as guerras e depois enforcados por faltas que não tinham cometido. Nesses 60 anos em que esteve aqui, ao sair dessa rude provação, ao retornar à pátria espiritual, foi recebido pelo Senhor na santa paz. E ele deixa a mensagem a todos nós também. Por mais cara que considerem as suas provas, a felicidade que nos espera há de sobrelevar o preço. Portanto, provas são difíceis, expiações são duras, mas estamos aqui para vencê-las. E façamos como o Bernardino, vamos recorrer aí a essa conexão com Deus, com Jesus, com os Espíritos, para que tenhamos forças para suportá-las, forças para sermos gratos, mesmo diante de tantas dificuldades. E aí, os Espíritos, os seres que estavam ali organizando essa reunião, perguntam a ele se ele havia tido uma outra existência, após essa em que ele comenta que passou por duras provações. Ele fala que sim, que teve uma outra existência, logo após, como missionário, em que nessa existência ele pôde exercer a fé pura e verdadeira, isto é, aquela fé que não era manipulada pelos homens. E ainda pergunto a ele, como espírito agora ainda tem ocupações? Ele diz que a inação seria um suplício. Minha missão é guiar centros espíritas, nos quais inspiro os bons pensamentos e neutralizando os sugeridos pelos maus espíritos. E aí lembrei aqui da condição da Seara de Jesus, que também tem espíritos aí protetores, espíritos que trabalham em conjunto com a equipe de irmãos encarnados, para que sejam inspirados sempre os bons pensamentos, as boas ações, e que esses maus pensamentos que chegam à casa sejam afastados. É um trabalho intenso dessa equipe de trabalhadores. E aí Bernardino integrando aí
a equipe de trabalhadores espirituais com esse objetivo. E aí cabe uma outra reflexão. Como é que nós estamos suportando as provas? Como é que entendemos essas nossas dificuldades? Como o dia a dia é elevado? Como a cada término de uma etapa, e aí vamos pensar no dia a dia, como nós nos comportamos? Agradecemos ou ficamos revoltados? Meus irmãos, vamos procurar sempre ser gratos. A gratidão é uma virtude que temos que ter de uma forma intensa em nossas vidas. Tudo que nos chega deve ser abençoado. Doenças, dificuldades, momentos de graça também. A todos eles sejamos gratos. A revolta, a falta de resignação, isso só vai nos atrapalhar. Lembremos aí do nosso irmão Bernardino, que sempre esteve pronto para o trabalho braçal, enquanto precisava trazer o alimento para sua família, para suportar a sua existência, que ele considerou longa, 60 anos, de tanta miséria, mas que o levou a essa condição de espírito melhorado, de espírito que, numa outra oportunidade, retorna com uma missão de ser aí um divulgador dos conhecimentos e de uma forma pura, sincera, sem que tenha havido aí a manipulação de outros interesses. Sejamos sempre firmes. Vamos buscar aí no nosso dia a dia lembrarmos dos nossos irmãos que já passaram por essas dificuldades como exemplos, para que possamos também fazer a nossa parte. Nunca duvidarmos do nosso potencial, afinal somos seres divinos, fazemos parte da criação, fomos criados todos de uma forma única, sem distinção. Seremos espíritos superiores, chegaremos ao nível de Jesus, que é o espírito perfeito que conhecemos. Então, muito trabalho nos aguarda, mas é importante que tenhamos essa disposição de uma forma muito clara, de uma forma muito precisa, nesse trabalho que nós temos que desenvolver. Portanto, se quiserem comentar no chat o que vocês pensam, como estão suportando essas provas e como pretendem dar continuidade a esse trabalho também. Ou então, que seja um momento de pararmos um pouco e refletirmos. Vamos buscar aí na codificação espírita os ensinamentos. São valiosíssimos para nós que buscamos o conhecimento. E lembrarmos que o conhecimento é sempre um fator de libertação. Quando nós conhecemos, nós erramos menos, portanto, ficamos menos apegados, menos presos às expiações que virão. Podemos nos libertar, podemos sair daqui numa condição melhor do que chegamos e podemos galgar aí moradas mais felizes, podemos nos envolver em trabalhos que também são de elevação. Essa é a meta de todos nós, nos desenvolvermos, pegarmos esses conhecimentos, introjetarmos, colocarmos em prática. Vamos aí ter Jesus como nosso mentor maior. Vamos lembrar sempre da sua doutrina de amor. Vamos recorrer aí aos nossos irmãos espirituais em prece, buscando o auxílio sempre que precisamos, sempre que nos sentirmos fracos, sempre que nos sentimos incapazes. Vamos buscar a conexão, vamos buscar a leitura edificante, vamos buscar o trabalho que nos coloca na condição melhorada. O trabalho exercido em prol daqueles que estão conosco, em prol de uma comunidade, em prol de espíritos necessitados. Onde quer que estejamos, podemos fazer o nosso melhor, todos os dias. A cada manhã, temos essa oportunidade renovada. Vamos aproveitá-la da melhor forma. Vamos deixar a preguiça de lado.
Vamos buscar o conhecimento, vamos nos empenhar nas ações que nos elevam. Neste momento, vamos então finalizar esta aula mencionando aqui a obra Céu e Inferno e o Livro dos Médiuns que citamos. Meus irmãos, façamos agora uma conexão com Deus, com Jesus, agradecendo a eles a oportunidade de estarmos aqui mais uma vez. E que possamos retornar em outras oportunidades para aprendermos juntos, para nos fortalecermos, para identificarmos onde precisamos melhorar nessa busca contínua do autoconhecimento e que possamos exercer as atividades que nos elevam e deixarmos de lado aquelas que nos prejudicam. Que assim seja, graças a Deus, e até uma próxima oportunidade. Obrigada.